Aos 55 anos, milionário e viúvo, Augusto Mendonça fez algo que nenhum negócio, nenhuma conquista e nenhuma quantia de dinheiro havia conseguido fazê-lo fazer em 38 anos. Ele voltou. Voltou para a cidadezinha de interior, onde havia deixado não apenas a infância, mas o único amor que nunca conseguiu esquecer. Ela ainda morava na mesma casa. Ainda tinha os mesmos olhos. E numa gaveta de criado mudo, guardada com mais cuidado do que qualquer coisa que ele havia acumulado em décadas, estava a prova de que alguns amores não morrem. Apenas esperam. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Aos 55 anos, com uma fortuna construída tijolo por tijolo, com suor, sacrifício e muita determinação, Augusto Mendonça parou seu carro de luxo na frente de uma casinha simples, de telhado vermelho e janelas de madeira pintada de branco, no interior do estado. O motor foi desligado. O silêncio tomou conta. Lá fora, o vento balançava suavemente as flores do jardim, as mesmas flores que ele se lembrava de ter visto tantas vezes quando era apenas um menino apaixonado. As mãos de Augusto tremiam levemente sobre o volante. O coração, aquele coração que havia enfrentado negociações milionárias, funerais, tempestades e solidão, disparou como se tivesse 17 anos de novo. E então, ela apareceu na varanda. Leila. O mesmo rosto, os mesmos olhos. 38 anos condensados em um único segundo. Ela o olhou, ele a olhou, e o mundo inteiro parou. Mas para entender este momento, precisamos voltar ao início de tudo. A cidadezinha de Serra Verde era daquelas que o tempo parecia ter esquecido depressa demais. Ruas de paralelepípedo, praça com coreto, padaria que cheirava a pão quente desde as 5 da manhã e gente que se conhecia pelo nome, pelo apelido e pela história de vida. Era nesse lugar simples e bonito que Augusto Mendonça cresceu, filho de Hélio Mendonça, um homem trabalhador e honesto que atuava como supervisor numa empresa de logística regional, e de Teresa Mendonça, uma mulher de fé, de mãos calejadas e coração enorme, que criou o filho com amor e com os ensinamentos que o dinheiro nunca consegue comprar. Augusto era um rapaz de 17 anos quando o destino resolveu apresentá-lo a Leila Souza, filha de Dona Rosa, a costureira mais querida da cidade. Era uma tarde de sábado, festa junina na Praça Central, bandeirolas coloridas no céu, forró saindo da caixa de som enferrujada do coreto e o cheiro de milho assado no ar. Augusto estava com um grupo de amigos quando a viu pela primeira vez daquele jeito, não como a menina da rua de baixo que ele conhecia de vista, mas como uma moça de vestido florido, cabelos escuros presos de lado, rindo de um jeito que iluminava tudo ao redor. Ele ficou parado. Carlos, seu melhor amigo desde a infância, deu uma cotovelada nele e disse rindo: "Vai lá, Guto, ou você vai ficar aí feito estátua a noite toda." Augusto respirou fundo, atravessou a praça e pediu para ela dançar. Leila olhou para ele com aqueles olhos cor de mel, sorriu de canto e disse: "Eu já estava esperando você perguntar." Naquela noite começou o amor mais bonito e mais verdadeiro que Augusto Mendonça jamais viveria. Os meses que se seguiram foram daqueles que a gente guarda no coração como um tesouro que nenhuma tempestade consegue roubar. Augusto e Leila eram inseparáveis. De manhã, ele passava na porta de Dona Rosa para buscá-la para a escola. À tarde, eles caminhavam pela estrada de terra que levava até o açude, sentavam na pedra grande à beira da água e ficavam conversando horas, contando sonhos, inventando futuros. Leila queria ser professora. Augusto ainda não sabia bem o que queria, mas sabia que queria que ela estivesse em qualquer futuro que ele construísse. Dona Rosa gostava do menino. Era educado, respeitoso, olhava para a filha dela com um carinho genuíno que qualquer mãe reconhece de longe. Seu Hélio e Dona Teresa também gostavam de Leila, moça simples, de boa índole, que tratava todos com delicadeza. Era um namoro de interior, bonito, inocente, daqueles que a vida moderna quase não fabrica mais. Numa tarde de domingo, sentados debaixo da amendoeira no quintal da casa de Dona Teresa,
Augusto pegou um caderno velho e escreveu uma carta. Não era o aniversário de Leila, não era data especial nenhuma. Era apenas um rapaz de 17 anos tentando colocar em palavras tudo o que sentia antes que as palavras escapassem. Dobrou o papel com cuidado, colocou-o num envelope simples e entregou a ela. "Pode ler depois", disse ele. Leila sorriu, dobrou o envelope e guardou dentro da blusa, do lado do coração. Quando chegou em casa, leu e chorou. Na carta, Augusto dizia que a amava, que um dia construiria algo grande e que onde quer que a vida o levasse, ele voltaria para ela. "Você é meu lugar no mundo, Leila. Isso não vai mudar." Ela dobrou a carta com cuidado e guardou na gaveta do criado mudo, embaixo de uma fita azul que ele havia dado para ela na festa junina. Um ano se passou, um ano inteiro de amor simples e verdadeiro, de beijos na porteira, de mãos dadas no cinema de domingo, de promessas sussurradas debaixo do céu estrelado do interior. E então chegou a notícia que despedaçaria tudo. Seu Hélio chegou em casa numa segunda-feira com o rosto fechado e os olhos inquietos. Sentou na cabeceira da mesa, esperou Augusto terminar o jantar e disse com voz firme, mas que tremia por dentro: "Meu filho, me transferiram. Vou trabalhar na matriz, na capital. A gente tem que ir." Augusto sentiu o chão sumir debaixo dos pés. "Quando?" ele perguntou. "Em 3 semanas. 3 semanas. 21 dias para desmontar uma vida, arrancar raízes e dizer adeus para tudo que ele amava, incluindo Leila." Augusto era menor de idade, dependente dos pais, sem emprego, sem renda, sem escolha. Ele não tinha como ficar. E sabia disso, mas o coração não aceitava. A conversa com Leila foi a mais difícil da vida dele até aquele momento. Eles foram até a pedra no açude, o lugar deles, e Augusto contou tudo. Leila ouviu em silêncio, os olhos enchendo devagar. Quando ele terminou, ela ficou um longo tempo olhando para a água parada antes de virar para ele. "E eu?" ela perguntou em voz baixa. "Eu vou voltar", ele respondeu, a voz embargada. "Assim que eu tiver condições, assim que eu puder me sustentar, eu volto para você. Isso não acabou, Leila. Só está em pausa." Ela não respondeu, apenas encostou a cabeça no ombro dele e deixou as lágrimas caírem em silêncio. No dia da partida, uma manhã fria de maio, o caminhão de mudança já estava carregado quando Augusto caminhou até a casa de Dona Rosa pela última vez. Leila estava na varanda, abraçada a si mesma, os olhos vermelhos de tanto chorar. Dona Teresa ficou no carro, dando ao filho aquele momento. Seu Hélio olhou pelo retrovisor e engoliu seco. Augusto subiu os 2 degraus da varanda, ficou de frente para Leila e segurou o rosto dela com as 2 mãos. "Eu volto", ele disse. "Você acredita em mim?" Leila fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Ela assentiu devagar. Ele a abraçou com força, como se quisesse guardar aquele abraço dentro do peito para o resto da vida. Depois se afastou, desceu os degraus, entrou no carro sem olhar para trás porque sabia que, se olhasse, não conseguiria ir. O carro foi embora pela estrada de terra. Leila ficou na varanda olhando até a poeira baixar e o silêncio voltar. Depois entrou em casa, foi até o quarto, abriu a gaveta do criado mudo e olhou para o envelope com a carta. Passou o dedo por cima com cuidado, como quem toca uma coisa sagrada, e deixou ali, guardada, esperando. Augusto foi. A promessa ficou. Mas o que ninguém sabia ainda era que aquela despedida numa manhã fria de maio duraria 38 anos, e que a carta guardada na gaveta de Leila atravessaria cada um desses anos dobrada, intacta, esperando pelo momento em que finalmente faria sentido. A capital era tudo o que Serra Verde não era. Barulhenta, apressada, indiferente. As ruas não tinham cheiro de pão quente, nem de terra molhada depois da chuva. Tinham cheiro de fumaça, de asfalto quente e de pressa. As pessoas não se olhavam nos olhos. Caminhavam com a cabeça baixa, cada uma carregando o peso do seu próprio mundo, sem tempo e sem vontade de carregar o do vizinho.
Para um rapaz de 17 anos criado no interior, aquilo tudo parecia um planeta diferente, frio, estranho e sem alma. Augusto dormia num quarto pequeno no apartamento que seu Hélio havia alugado num bairro de classe média, longe do centro, longe do barulho mais intenso, mas longe também de tudo que o menino conhecia como lar. Nas primeiras semanas, ele acordava todo dia com o mesmo pensamento. Leila. O rosto dela na varanda, a lágrima escorrendo. O aceno que ele não viu porque não teve coragem de olhar para trás. Escrevia cartas, longas, detalhadas, cheias de saudade e de promessas. Ela respondia, letras miúdas e caprichadas no papel quadriculado que ela comprava na papelaria da Dona Neuza. Por alguns meses, as cartas foram a ponte que manteve os dois do mesmo lado do mundo. Mas a vida é impiedosa com as distâncias quando não há nada concreto para sustentá-las. As cartas foram ficando mais curtas. Os intervalos entre uma e outra foram crescendo. E um dia, sem que houvesse uma despedida formal, sem que ninguém declarasse o fim, as cartas simplesmente pararam de chegar. Augusto ficou 2 semanas esperando. 3, 1 mês. Nada. Guardou o maço de cartas dela numa caixa de sapato, colocou no fundo do armário e foi trabalhar. Mas seu Hélio havia conseguido uma vaga para o filho como assistente administrativo na mesma empresa onde trabalhava. A Mendonça e Braga Importações, uma empresa de médio porte que operava no ramo de importação e exportação de insumos industriais. O sócio de seu Hélio era o Sr. Braga, um homem gordo, de bigode grisalho e voz grossa, que desconfiava de todo mundo por princípio, mas que reconhecia competência quando via. E Augusto tinha competência de sobra. Não era apenas inteligente. Era dedicado de um jeito que assustava. Chegava antes de todo mundo e saía depois de todo mundo. Aprendia rápido, perguntava as coisas certas, nunca reclamava, nunca se esquivava de uma responsabilidade. Enquanto os outros estagiários saíam para o almoço e não voltavam no horário, Augusto comia um sanduíche na mesa e continuava trabalhando. Não porque não tinha escolha, porque queria, porque havia decidido, lá no fundo de si mesmo, que nunca mais na vida dependeria de ninguém para ir ou ficar. A promessa que havia feito a Leila na varanda era um combustível que ele nem percebia que estava usando. Seu Hélio observava o filho com orgulho silencioso. Em menos de 2 anos, Augusto havia sido promovido 2 vezes. Aos 21 anos, já coordenava uma equipe. Aos 25, gerenciava contratos internacionais, que movimentavam valores que ele nunca havia imaginado existirem quando morava em Serra Verde. O dinheiro começou a chegar, devagar no início, depois com mais força, depois com uma velocidade que até assustava. E com o dinheiro vieram outras coisas. A cidade oferecia o que o interior nunca havia oferecido: festas, restaurantes, mulheres bonitas e interesseiras, noites que começavam tarde e terminavam ainda mais tarde. Augusto era jovem, bem apessoado, estava ficando rico e tinha aquele jeito de quem construiu tudo sozinho, que é o tipo de coisa que atrai atenção sem precisar pedir. Ele não era de se envolver de forma séria, mas também não era de ficar sozinho. Havia sempre alguém. Um jantar aqui, um passeio ali, uma companhia para o fim de semana. Por dentro, porém, havia uma gaveta fechada. Não era algo que ele discutia com ninguém, nem com Carlos, que havia ficado em Serra Verde e com quem ainda trocava uma ligação ocasional, nem com seu Hélio, que já desconfiava que o filho carregava algo que o dinheiro não resolvia. Era apenas uma gaveta, com um rosto dentro, com uma carta dobrada dentro, com uma promessa que ele havia feito e que os anos foram tornando cada vez mais difícil de cumprir. Leila havia se tornado uma saudade silenciosa e constante, daquelas que não dói o tempo todo, mas que nunca some de vez. Às vezes, no meio de uma reunião importante, no meio de uma viagem de negócios, no meio de uma noite em que tudo parecia estar bem, ela aparecia. O rosto na varanda, a lágrima, o aceno que ele não viu. Ele enchia o copo com mais alguma coisa e seguia em frente. Foi nesse contexto que Cristina entrou na vida de Augusto. Cristina Almeida era filha do Dr. Renato Almeida, um médico cardiologista de excelente reputação, que havia se tornado amigo próximo de seu Hélio,
através de uma associação empresarial, da qual ambos faziam parte. Cristina tinha 26 anos, formação em administração. Era elegante sem ser fria, inteligente sem ser arrogante, e tinha aquele tipo de beleza discreta que melhora com o tempo. A aproximação foi gradual e quase natural demais para ser obra do acaso. Seu Hélio e o Dr. Renato claramente queriam aquela união. Jantares em família, encontros que não eram encontros, mas que claramente eram encontros, convites que incluíam os dois filhos. Augusto percebeu a articulação, mas não se incomodou. Cristina era uma boa companhia. Com ela ele não precisava fingir ser mais do que era nem menos. Eles namoraram por 2 anos, um namoro tranquilo, maduro, sem a intensidade avassaladora que ele havia sentido aos 17 anos na praça de Serra Verde, mas com uma solidez que ele aprendeu a respeitar. Quando seu Hélio e o Dr. Renato sentaram os dois num jantar e falaram sobre casamento com a discrição de quem está propondo um contrato comercial, Augusto olhou para Cristina e ela olhou para ele, e os dois souberam que sim, aquilo fazia sentido. 10 anos depois de ter saído de Serra Verde, Augusto Mendonça se casou. Os anos que se seguiram foram anos de construção sólida em todas as frentes. A empresa cresceu. Seu Hélio foi promovido a sócio majoritário e Augusto se tornou formalmente seu braço direito, responsável por toda a operação internacional. Nasceu Rafael, o filho mais velho, um menino de olhos escuros e temperamento curioso, que desde pequeno adorava ficar no colo do pai ouvindo histórias. 2 anos depois nasceu Isabela, a caçula, que herdou a teimosia saudável de Dona Teresa e o sorriso de Cristina. A família morava num apartamento amplo no 20º andar de um edifício nobre no centro da cidade. Dona Teresa ia toda semana jantar com eles, trazia doces, contava histórias antigas, ensinava Isabela a rezar. A vida tinha uma ordem, um ritmo, uma previsibilidade que Augusto havia aprendido a gostar. Não era a vida que o menino de 17 anos havia sonhado debaixo do céu estrelado de Serra Verde, mas era uma boa vida. E então o telefone tocou numa terça-feira de tarde, e era Cristina com a voz diferente. Augusto, seu pai passou mal no escritório. Estão levando ele para o hospital. Seu Hélio foi operado de emergência. O coração havia dado o primeiro aviso. Ele sobreviveu, mas voltou diferente, mais lento, mais quieto, com aquele olhar de quem entendeu que o tempo tem limite. 2 anos depois, o segundo infarto não deu chance. Seu Hélio Mendonça morreu numa madrugada de inverno, com Augusto segurando sua mão e Dona Teresa ajoelhada do outro lado da cama, rezando em voz baixa. Foi a primeira grande perda de Augusto, e ela mudou tudo. No dia seguinte ao enterro, o Sr. Braga procurou Augusto e disse que queria vender sua parte da empresa. Não havia mais ninguém para quem ele quisesse deixar o negócio. Os filhos haviam seguido outros caminhos, e ele mesmo já estava com mais de 70 anos e cansado de trabalhar. Apresentou um valor. Augusto fechou os olhos por um segundo, pensou no pai, no que seu Hélio havia construído com as próprias mãos, e disse: fechado. Vendeu um apartamento que tinha como investimento, reorganizou as finanças, pegou um financiamento estratégico e comprou a outra metade da empresa. A Mendonça e Braga passou a se chamar apenas Mendonça Importações. E Augusto, aos 42 anos, tornou-se o único dono de tudo que seu pai havia ajudado a construir. Dona Teresa foi morar com eles. Tinha mais de 70 anos, estava sozinha, e Augusto não cogitou outra possibilidade. Prepararam um quarto com tudo o que ela precisava, e ela chegou com suas plantas, seus terços e seu cheiro de baunilha que Augusto havia sentido falta sem perceber. A empresa prosperou ainda mais sob o comando exclusivo de Augusto. Os contratos internacionais se multiplicaram. A equipe cresceu. O patrimônio cresceu. O nome Mendonça passou a ser pronunciado com respeito nos ambientes empresariais da cidade. Por fora, Augusto Mendonça tinha tudo. Por dentro, havia uma gaveta, com um rosto, com uma carta dobrada, com uma saudade que os anos tornavam mais pesada, não mais leve. A vida de Augusto era perfeita por fora,
família, dinheiro, respeito. Mas uma pergunta nunca saiu de dentro dele em todos esses anos. Silenciosa, teimosa, impossível de ignorar. Como estaria Leila? Foi numa quinta-feira comum, daquelas que não avisam que vão mudar alguma coisa, que Augusto encontrou Carlos. Ele saía de uma reunião no centro da cidade, gravata afrouxada, pasta debaixo do braço, pensando no relatório que precisava revisar antes do fim do dia, quando ouviu alguém chamar o seu nome com aquela familiaridade que só a infância produz. Virou-se. E lá estava Carlos Ferreira, o mesmo Carlos da cotovelada na festa junina, o mesmo Carlos que havia sido testemunha do primeiro sorriso de Leila em sua direção, agora com mais peso no corpo, menos cabelo na cabeça e um sorriso largo que não havia mudado nada em 30 anos. Os dois se abraçaram no meio da calçada, como se o tempo não tivesse passado, sem a cerimônia fria que a cidade costuma instalar entre as pessoas. Havia algo de Serra Verde naquele abraço. Cheiro de infância. Cheiro de açude e amendoeira e forró no coreto. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Augusto, genuinamente surpreso. "Vim morar aqui", respondeu Carlos com aquele jeito despachado de sempre. "A vida no interior foi ficando pequena demais para mim. Minha irmã mora aqui há anos, arrumei um emprego, estou tentando a sorte." Augusto não pensou duas vezes. "Cancela o que você tiver para fazer agora. A gente vai tomar um café e você não vai embora antes de me contar tudo." Foram para um restaurante tranquilo a 2 quadras dali. Pediram café, depois almoço, depois mais café e ficaram mais de 3 horas mergulhados nos anos que haviam ficado para trás. As histórias saíam com aquela facilidade gostosa de quem compartilhou uma infância inteira. As travessuras, os professores mal-humorados, as primeiras bicicletas, o time de futebol improvisado no campo de terra, as noites na praça, olhando o tempo passar sem pressa nenhuma. Augusto ria de um jeito que raramente ria, com o corpo inteiro, sem calcular, sem aquela contenção que os anos de negócio e de responsabilidade haviam instalado nele como uma segunda pele. Carlos contou sobre Serra Verde. A cidade havia crescido um pouco, tinha um supermercado novo, uma farmácia de rede grande. O coreto havia sido reformado pela prefeitura. Dona Rosa ainda estava lá, mais curvada, mais devagar, mais lúcida e presente. O time de futebol do bairro ainda existia, milagrosamente. E então Augusto fez a pergunta. Não foi planejada, não foi precedida de nenhuma preparação interna. Saiu como saem as coisas que ficam presas por tempo demais, de repente, sem aviso, como se o peso acumulado de todos aqueles anos finalmente tivesse transbordado. "E Leila?" ele perguntou. A voz saiu mais baixa do que ele pretendia. "Você sabe alguma coisa dela? Ela casou?" Carlos parou o copo de café no meio do caminho. Olhou para Augusto por um segundo, com aquele olhar de quem precisa calibrar o quanto vai falar. Depois pousou o copo na mesa devagar. "Casou", disse ele. "Faz uns 15 anos já. Um cara chamado Jonas, da cidade mesmo." Augusto assentiu levemente, como se a informação fosse apenas uma atualização cadastral e não uma faca no peito. "Ela está bem?" Carlos hesitou de um jeito que disse mais do que qualquer palavra. "Olha, Guto, eu não tenho muita informação, não. A gente não convive muito. Mas o que eu ouço por alto, esse Jonas não é lá grande coisa. Bebe demais. Às vezes arruma confusão. Não tenho mais detalhes, mas a impressão que dá é que não é um casamento fácil." O silêncio que se instalou na mesa durou talvez 10 segundos. Pareceu muito mais. Augusto olhou para o copo de café, girou levemente a xícara sobre o pires sem perceber, e depois levantou a cabeça com aquela expressão de quem decidiu, naquele exato momento, não deixar que o que estava sentindo aparecesse no rosto. "Entendo", disse ele. "Bom, a vida é assim, né, Carlos? Cada um segue o seu caminho." Mudou de assunto. Perguntou sobre a irmã de Carlos, sobre o novo emprego, trocou o cartão de visita, prometeu um jantar em breve. Se despediu com um abraço caloroso e um sorriso que parecia completamente genuíno para quem não o conhecesse de verdade. Mas por dentro havia um aperto que ele não saberia descrever se tentasse.
Naquela noite, deitado no escuro do quarto, com Cristina dormindo ao seu lado, Augusto ficou de olhos abertos por um longo tempo olhando para o teto. Pensou em Leila, pensou em Jonas. Pensou naquele nome que ele nunca havia ouvido antes e que de repente existia, concreto e incômodo, ocupando um espaço que de alguma forma, em algum canto irracional do seu coração, ele nunca havia conseguido preencher de verdade. Pensou na carta que havia escrito aos 17 anos, na promessa, no quanto havia mudado desde então e no quanto, descobriu naquele momento, não havia mudado nada. Fechou os olhos, respirou fundo, dormiu e não tocou mais no assunto. Os anos que se seguiram foram anos de continuidade e de silêncio interior. A empresa cresceu ainda mais. Rafael terminou a faculdade de engenharia e entrou na empresa ao lado do pai. Isabela fez intercâmbio, voltou falando 3 idiomas e com uma independência que deixava Augusto orgulhoso e apreensivo ao mesmo tempo. Dona Teresa foi ficando mais frágil, mais devagar, mais dependente dos cuidados que Augusto providenciava, com os melhores médicos e com uma atenção que ele nunca delegou a ninguém. Numa noite, Dona Teresa chamou Augusto ao seu quarto. Ele entrou e a encontrou sentada na cama, as mãos no colo, o olhar sereno e ao mesmo tempo carregado daquela sabedoria silenciosa que as mães acumulam ao longo de uma vida inteira de observação. Ela deu um tapinha na beira da cama, convidando ele a sentar ao lado dela. Augusto, ela disse com aquela voz que havia ficado mais fina com os anos, mas não havia perdido nada da sua autoridade suave. Eu fui mãe a vida inteira. Eu conheço você desde antes de você se conhecer. Ele esperou sem pressa, sabendo que quando Dona Teresa começava assim, era porque tinha algo importante a dizer. Eu vi você amar de verdade uma vez na vida. Ela continuou, os olhos fixos nos dele. E eu vi o que ficou quando esse amor foi embora. Você construiu muita coisa bonita, meu filho, muito mesmo, mas eu tenho um pedido para te fazer. O que foi, mãe? Dona Teresa segurou a mão dele com aquela firmeza surpreendente das mãos velhas que já trabalharam muito. Não quero partir daqui sem ver você feliz de novo, de verdade, não feliz de fachada, feliz por dentro. Augusto sentiu a garganta apertar. Mãe, eu sou feliz. Ela sorriu com aquele sorriso de mãe que diz tudo sem precisar de palavras. Não concordou, não discordou, apenas apertou a mão dele mais uma vez e disse: Tá bom, meu filho, pode ir dormir. 3 meses depois, a vida cobrou o preço mais alto. Era uma sexta-feira de tarde quando o telefone de Augusto tocou. Era o hospital. Havia um acidente na rodovia sul. Um carro de passeio envolvido numa colisão com um caminhão. Cristina havia saído mais cedo do trabalho porque queria surpreender Augusto com um jantar especial. Nunca chegou em casa. O que se seguiu foi daqueles períodos que a memória registra de forma fragmentada, como se o cérebro, em misericórdia, recusasse guardar tudo com clareza. O corredor branco do hospital. Rafael chegando 10 minutos depois com os olhos vermelhos, sem ainda saber o que havia acontecido. Isabela voando de volta de uma viagem a trabalho, chegando de madrugada com a mala ainda na mão e chorando antes mesmo de perguntar qualquer coisa. Dona Teresa rezando no canto do quarto em silêncio absoluto. E Augusto, parado no meio de tudo, com aquela capacidade que havia desenvolvido ao longo de uma vida de absorver pancadas e continuar de pé, sentindo pela primeira vez que as pernas não tinham tanta certeza assim. Cristina havia sido uma companheira leal, uma mãe extraordinária, uma mulher que havia construído ao lado dele uma vida que merecia respeito e gratidão. E ela havia ido sem aviso, sem despedida, sem a chance de ele dizer tudo o que deveria ter dito mais vezes. Meses depois, organizando papéis dela, Augusto encontrou um caderninho pequeno de capa floral que ela usava como diário ocasional. Não tinha o hábito de ler coisas particulares de ninguém, mas uma página estava marcada com um bilhetinho dobrado com o nome dele escrito fora. Abriu. Augusto, se você um dia ler isso, saiba que eu sempre soube que você amou alguém antes de mim com uma intensidade que a vida não repetiu. Nunca te cobrei nada por isso. Você foi um homem honesto, um pai presente e um companheiro que eu me orgulhei de ter ao meu lado. Só espero que você encontre paz um dia.
Você merece ser feliz de verdade. Augusto ficou sentado com o bilhete na mão por um longo tempo. 1 ano se passou depois da morte de Cristina. 1 ano de luto, de reorganização, de aprender a existir dentro daquela casa com um silêncio diferente. Rafael e Isabela vinham sempre que podiam. Dona Teresa rezava todo dia. A empresa continuava. A vida continuava, como a vida insiste em fazer mesmo quando a gente não pede. E numa manhã de sábado, Augusto estava no escritório de casa, olhando pela janela para a cidade lá embaixo, quando percebeu que havia uma decisão tomada dentro dele que ele ainda não havia admitido em voz alta. Pegou o celular. Ligou para Carlos. Carlos, me faz um favor. Você ainda tem contato com alguém de Serra Verde? Tenho. O que foi? Eu vou lá. Silêncio do outro lado. Guto, você tem certeza? Augusto olhou pela janela por mais um segundo. Pensou na carta. Pensou no bilhete de Cristina. Pensou nos olhos de Dona Teresa naquela noite no quarto. Pensou em 38 anos de uma gaveta fechada que estava na hora de finalmente abrir. Tenho certeza, ele disse. Ele não sabia o que ia dizer quando chegasse lá. Não sabia se ela ia querer ouvi-lo. Não sabia se o tempo havia sido gentil ou cruel com aquele amor que nunca havia recebido um fim de verdade. Mas depois de 38 anos, Augusto Mendonça estava indo de volta ao lugar onde tudo começou. E desta vez, ele não ia embora sem olhar para trás. A estrada para Serra Verde tinha 240 quilômetros. Augusto saiu de casa numa manhã de sábado, antes do sol esquentar de vez, com uma muda de roupa numa mala pequena, o tanque cheio e aquela mistura estranha de determinação e medo que só aparece quando a gente está prestes a fazer algo que não tem como desfazer. Rafael havia perguntado na noite anterior para onde ele ia. Augusto disse que precisava resolver umas coisas numa cidade do interior, que voltaria em alguns dias. Rafael olhou para o pai com aquele jeito de filho adulto que percebe mais do que o pai imagina. Mas não perguntou mais nada. Apenas disse: "Cuida-se, pai." Dona Teresa foi a única a quem ele contou a verdade. Entrou no quarto dela na noite anterior, sentou na beira da cama como havia feito tantas vezes e disse em voz baixa: "Mãe, eu vou à Serra Verde." Ela o olhou por um longo momento, sem dizer nada. Depois fechou os olhos, respirou fundo e murmurou com aquela voz de quem está conversando tanto com o filho quanto com Deus: "Vai, meu filho. Já passou da hora." As primeiras 2 horas de estrada foram de silêncio e de rádio baixo. Augusto dirigia no piloto automático, a mente percorrendo caminhos que o carro ainda não havia chegado. Pensava no que ia dizer, ensaiava frases, descartava, recomeçava. Como se apresentar depois de 38 anos? Como explicar o inexplicável? O tempo que passou, as escolhas que foram feitas, a vida que aconteceu enquanto a promessa ficava guardada numa gaveta, junto com uma carta amarelada. Não havia frase certa. Ele sabia disso. Quando faltavam uns 30 quilômetros para a Serra Verde, Augusto fez algo que não havia planejado. Reduziu a velocidade devagar, encostou o carro no acostamento de terra batida à beira da estrada, desligou o motor e ficou parado. Lá fora, a paisagem do interior se abria em todas as direções. Pasto verde, céu limpo, uma família de garças brancas pousada numa cerca de arame a uns 50 metros dali. Silêncio real, daquele que a cidade havia feito ele esquecer que existia. Ficou assim por um tempo que não soube medir. Para quê? Pensou. O que você vai fazer lá, Augusto? Ela tem uma vida, um casamento, mesmo que difícil. Você vai chegar com seu carro importado e seus 55 anos, e o quê? Desfazer 38 anos com um sorriso e uma boa intenção? A voz do medo é sempre a mais articulada. Ele colocou a mão no bolso do paletó e tirou uma foto. Pequena, desbotada nas bordas, plastificada há anos numa tentativa de preservá-la. 2 adolescentes sentados na pedra grande à beira do açude, ela com o cabelo ao vento, ele com o braço sobre o ombro dela, os dois rindo daquele jeito que só se ri quando se tem 17 anos e acredita que o mundo vai durar para sempre. Augusto ficou olhando para a foto por um longo momento. Depois respirou fundo,
colocou a foto de volta no bolso, deu a partida e voltou para a estrada. Serra Verde havia mudado. Mais do que ele esperava e menos do que a saudade temia. Tinha um supermercado novo na entrada da cidade. Uma farmácia de rede. O asfalto havia chegado em algumas ruas que antes eram de terra. Mas o coreto estava lá, reformado como Carlos havia dito. A padaria de esquina ainda existia, com o mesmo letreiro antigo. A praça tinha as mesmas árvores, maiores agora, mais sombra, mais história nas raízes. Augusto dirigiu devagar pelas ruas, sem pressa, deixando a cidade entrar por ele de novo. Reconhecia esquinas, reconhecia casas, reconhecia a topografia da infância, gravada no corpo de um jeito que nenhuma quantidade de tempo consegue apagar completamente. Havia tomado a decisão, ainda na estrada, de chegar sem ostentar. Deixou o paletó no banco traseiro. Ficou de calça jeans escura e camisa social simples, sem gravata, sem relógio caro. Sem nada que gritasse dinheiro antes que ele pudesse dizer uma palavra sequer. Se ela fosse olhar para ele, queria que olhasse para Augusto. Não para o milionário. Não para o viúvo bem-sucedido. Para o menino que havia prometido voltar e que havia demorado tempo demais para cumprir a promessa. Estacionou o carro a meia quadra da casa de Dona Rosa e foi a pé. A casinha de telhado vermelho e janelas de madeira pintada de branco estava exatamente como na sua memória, com a diferença de que a amendoeira do quintal havia crescido tanto que os galhos agora passavam por cima do muro e chegavam quase até a calçada. O jardim da frente tinha as mesmas flores. Um gato laranja dormia no degrau da entrada, como se fosse o dono do lugar. Augusto parou na calçada. E foi então que ela saiu pela porta da frente. Leila Souza tinha 55 anos e os carregava com uma dignidade silenciosa que o tempo havia esculpido nela do jeito que esculpe nas mulheres, que passaram por muita coisa sem perder a essência. O cabelo, agora com alguns fios brancos misturados ao escuro, estava solto sobre os ombros. Ela usava uma blusa simples e uma saia leve, e tinha na mão uma sacola de compras que indicava que estava de saída. Desceu o primeiro degrau da varanda olhando para a sacola, depois levantou a cabeça e parou. Os dois ficaram parados por um momento que não pertencia ao relógio. O mundo ao redor continuou existindo. O gato laranja bocejou, um carro passou na rua paralela, o vento mexeu nas flores do jardim, mas nada disso chegava até aquele espaço entre os dois. Era como se o universo inteiro houvesse reduzido o volume por cortesia. Augusto deu os primeiros passos em direção ao portão. As pernas obedeceram, mas ele não teria conseguido descrever como. O coração batia num ritmo que não tinha mais nada de executivo, de milionário, de homem construído. Era o ritmo do menino de 17 anos que havia pedido para ela dançar numa festa junina com as mãos suadas e o orgulho tentando disfarçar o medo. Leila, ele disse. A voz saiu mais baixa e mais humana do que qualquer coisa que havia saído da sua boca em anos. Você lembra de mim? Ela pousou a sacola no degrau devagar, sem tirar os olhos dele. Nunca esqueci, respondeu ela. Ficaram de pé no portão por um tempo, conversando com aquela cautela de quem precisa testar o chão antes de caminhar. Ele perguntou da sua mãe. Ela disse que Dona Rosa estava bem dentro de casa, dormindo a sesta. Ele disse que havia avistado a cidade na chegada, que havia mudado. Ela disse que mudou, mas que no fundo continua igual. Frases pequenas, seguras, enquanto as maiores esperavam para ver se havia espaço. Depois, as frases maiores chegaram. Augusto contou sobre a empresa, sobre seu pai, sobre Cristina, sobre o acidente, sobre o luto, sobre o ano que havia se passado. Contou com honestidade, sem omitir e sem exagerar. Leila ouviu tudo com aquela atenção tranquila de quem não tem pressa de falar porque está genuinamente presente. Quando ele terminou, ela disse que lamentava pela morte de Cristina. Disse com sinceridade real, não com a formalidade vazia de quem diz porque é o que se diz. Então foi a vez dela. Contou sobre Jonas. Não com dramatismo, mas com a cansativa honestidade de quem já não tem mais energia para enfeitar o que é feio. Que havia se casado achando que era amor,
e que foi descobrindo com os anos que havia sido mais solidão disfarçada de amor. Que Jonas bebia, que as brigas eram frequentes, que havia dias bons e muitos dias ruins, que ela havia tentado mais do que devia, por mais tempo do que deveria. Augusto ouvia com o peito apertado de um jeito diferente do aperto que havia sentido quando Carlos contou a mesma história em linhas gerais. Agora era ela contando, com aquela voz, naquele portão, e o aperto era de uma outra natureza. "Você está bem?" ele perguntou. Ela o olhou por um segundo antes de responder. "Agora sim", disse ela, e havia nessa resposta muito mais do que as duas palavras continham. Antes de se despedirem, Augusto perguntou com cuidado, sem pressão, se ela toparia tomar um café com ele algum dia enquanto ele estivesse na cidade, que havia reservado um quarto no único hotel da cidade e que pretendia ficar por alguns dias. Leila ficou em silêncio por um momento. Não era o silêncio de quem não quer. Era o silêncio de quem quer, mas ainda não sabe se pode. "Ainda sou casada, Augusto", ela disse baixinho. "Eu sei", ele respondeu. "Não estou te pedindo nada que você não queira dar, só um café." Ela olhou para ele por um momento longo. "Deixa eu pensar", disse ela. "Sem pressa", ele respondeu. "Eu vou estar por aqui." Ela pegou a sacola do degrau, deu meia volta e foi entrando em casa. Na soleira da porta parou por um segundo, de costas para ele. Augusto ficou parado no portão esperando sem saber bem o que esperava. Ela não virou. Entrou. A porta fechou com um clique suave. Augusto ficou parado na calçada, olhando para aquela porta de madeira por um longo tempo. Depois colocou a mão no bolso, tocou a borda da foto desbotada, respirou fundo e virou para ir embora. Foi quando o celular vibrou. Era uma mensagem de Carlos. "Augusto, preciso te contar uma coisa sobre Jonas." Augusto parou no meio da calçada com o celular na mão e o coração acelerado. Lá dentro daquela casinha simples, Leila estava do outro lado de uma porta de madeira, com 38 anos de história e um amor que nunca havia recebido um fim verdadeiro. E Carlos, do outro lado de uma tela, tinha uma informação que Augusto ainda não sabia, que mudaria o ritmo de tudo. A mensagem de Carlos dizia apenas aquilo. Augusto ficou parado na calçada, relendo as palavras, como se elas pudessem conter mais do que continham. Ligou para Carlos imediatamente. O telefone chamou 3 vezes antes de ser atendido. "Carlos, o que foi?" A voz do amigo saiu com aquela seriedade de quem está prestes a dizer algo que preferia não precisar dizer. "Guto, eu liguei para minha prima hoje. Ela ainda mora em Serra Verde. Quando eu falei que você tinha ido para lá, ela me contou uma coisa. Esse Jonas, o marido de Leila, ele estava ontem numa bodega aqui bebendo desde o meio-dia. Ficou lá até a noite. Quando chegou em casa, estava num estado péssimo. Minha prima disse que ouviu a briga da casa dela, que foi feia. Leila passou a noite na casa da mãe." Augusto fechou os olhos por um segundo. "Ela está bem?" "Está. Mas, Guto, pelo que minha prima me contou, isso não é a primeira vez, nem a 10ª. Essa mulher está há anos segurando uma vida que não funciona mais." Augusto agradeceu, desligou o telefone e ficou parado na calçada por um longo momento olhando para o nada. O sol da tarde batia de lado nas fachadas das casas, pintando tudo de um laranja quente e silencioso que Serra Verde sabia produzir melhor do que qualquer lugar que ele havia conhecido. Então entendeu por que ela havia dito "agora sim", quando ele perguntou se estava bem. Ela não estava falando do presente. Estava falando daquele momento específico, daquele portão, daquele reencontro. Ele estava bem porque ele havia chegado. Naquela mesma noite, Jonas voltou para casa num estado ainda pior do que na véspera. Leila estava na cozinha quando ele entrou pela porta dos fundos, os passos pesados e desordenados, o hálito chegando antes dele. Ela o conhecia de cor. Sabia o tom de voz que antecedia a briga. Sabia o jeito que ele jogava as chaves na mesa, como se quisesse quebrar alguma coisa. Sabia que nas próximas horas seria necessário absorver palavras que não mereciam resposta e esperar que o sono viesse salvar a noite. Mas naquela noite, alguma coisa dentro de Leila estava diferente.
Talvez fosse o reencontro com Augusto. Talvez fosse o simples fato de ter olhado nos olhos de alguém que a havia olhado de volta com um respeito e uma ternura que ela havia esquecido que existiam. Talvez fosse apenas o acúmulo de anos chegando ao seu limite natural, como água que sobe devagar, sem que ninguém perceba até o momento em que transborda. Jonas começou a falar. As palavras eram as de sempre, as mesmas cobranças sem lógica, as mesmas acusações que a bebida fabricava do nada. O mesmo ciclo que ela havia tentado interromper tantas vezes com paciência, com conversa, com silêncio, com tudo que uma mulher boa tenta antes de desistir. Desta vez, Leila não respondeu nada. Pegou a bolsa que estava em cima da cadeira, colocou no ombro, foi até o quarto, abriu a gaveta do criado mudo e tirou de lá o envelope amarelado que havia guardado com tanto cuidado por 38 anos. Colocou dentro da bolsa com cuidado, como se fosse a coisa mais importante que ela possuía, porque era. Passou por Jonas sem olhar para ele. Leila, você vai para onde? Ele perguntou com a voz grossa de quem já sente que perdeu o controle da situação. Ela parou na soleira da porta dos fundos. Ficou de costas para ele por um segundo, como quem dá ao passado a última chance de dizer algo que valha a pena. O passado não disse nada. Acabou, Jonas, ela disse em voz baixa e firme. Desta vez, acabou de verdade. E foi embora. Dona Rosa não perguntou nada quando a filha chegou com a bolsa no ombro e aquele olhar de quem atravessou uma fronteira que não tem volta. Apenas abriu a porta, abriu os braços e deixou Leila chorar o choro que ela havia segurado por anos demais. Não era choro de tristeza, era choro de alívio. Era o choro de quem finalmente largou um peso que estava curvando a espinha há tempo demais. Depois do choro veio o silêncio. E depois do silêncio veio a clareza. Leila ficou sentada na mesinha da cozinha de Dona Rosa, com as mãos em volta de um copo de chá que a mãe havia preparado sem perguntar, olhando para a parede sem ver a parede. Pensava em Augusto, no jeito que ele havia dito o seu nome no portão baixo e humano, sem nenhuma performance, no jeito que havia ouvido tudo sem interromper, sem julgar, sem a pressa de quem quer apresentar soluções. Naqueles olhos que eram os mesmos olhos do menino da festa junina, só que carregados agora com tudo que uma vida inteira coloca dentro da gente. Pensava na pergunta que ele havia feito. Você toparia tomar um café comigo? Tão simples, tão sem pressão, tão diferente de tudo o que ela havia experimentado em anos. 3 dias se passaram. Augusto respeitou o silêncio. Ficou no hotel, caminhou pela cidade, comeu na padaria da esquina, sentou no coreto da praça numa tarde e ficou olhando para as crianças brincando no mesmo espaço onde ele havia pedido para Leila dançar décadas atrás. Não pressionou. Não voltou até a casa de Dona Rosa. Havia prometido que não tinha pressa e havia dito aquilo de verdade. Na manhã do 4º dia, o celular dele tocou com um número que ele não tinha salvo. Augusto? A voz dele saiu antes que ele pensasse. Leila. Você ainda quer tomar aquele café? Eles se encontraram num boteco tranquilo na rua do mercado, daqueles com mesa de madeira e cadeira de palha, e nenhum tipo de pretensão. Augusto chegou antes. Estava sentado com 2 cafés pedidos quando ela entrou pela porta, com o cabelo preso, uma blusa simples, aquele jeito de andar que ele havia guardado na memória sem saber. O café virou almoço. O almoço virou conversa longa e demorada que não queria acabar. Falaram de tudo. Da adolescência, dos anos que passaram, das vidas que haviam construído e das que haviam deixado para trás. Ela contou sobre Jonas com mais detalhes, sobre os anos de tentativa, sobre o cansaço, sobre a decisão que havia tomado naquela noite. Ele ouviu tudo com aquela atenção que ela havia notado no portão e que continuava sendo real. Quando o silêncio chegou de um jeito confortável, daqueles que só existem entre pessoas que já se conhecem de antes de se conhecer, Leila olhou para ele com aquela franqueza direta das mulheres, que já não tem tempo a perder com meias palavras. Augusto, eu preciso te perguntar uma coisa. Pergunta. Ela o olhou nos olhos. Agora você é milionário, viúvo, bem-sucedido. Seus filhos são adultos.
Você tem liberdade, tem dinheiro, tem tudo. Por que você viria atrás de uma mulher simples do interior que está saindo de um casamento destruído? Não ia querer uma moça nova, bonita, da cidade? A pergunta era honesta, vulnerável. Era a pergunta de alguém que havia sido deixado para trás uma vez e que precisava entender antes de se permitir acreditar de novo. Augusto não respondeu de imediato. Ficou olhando para ela por um momento com aquela tranquilidade de quem não precisa fabricar resposta, porque a resposta sempre esteve lá. Eu não vim até aqui atrás de nada que a cidade pode oferecer, Leila, ele disse com voz firme e baixa. Eu vim atrás do amor que nunca esqueci. Vim atrás de você. O silêncio que se seguiu era do tipo que muda as coisas. Leila abaixou o olhar por um segundo. Quando levantou os olhos de volta para ele, havia algo diferente neles. Uma decisão, uma entrega. Aquela coisa que só acontece quando a gente finalmente permite que algo que estava guardado há muito tempo venha à superfície. Ela abriu a bolsa devagar, tirou um envelope amarelado e desgastado pelo tempo. Colocou sobre a mesa na frente dele com cuidado, como quem deposita algo sagrado. Augusto olhou para o envelope. Ficou parado. Reconheceu a letra do próprio nome escrito na frente. A letra de um adolescente de 17 anos que havia colocado tudo o que sentia num pedaço de papel numa tarde de domingo debaixo de uma amendoeira. Levantou os olhos para ela. Você guardou, disse ele em voz quase inaudível. 38 anos. Ela respondeu simplesmente. Augusto pegou o envelope com as mãos que não estavam firmes. Abriu devagar. Tirou o papel dobrado amarelado nas dobras, mas intacto. Leu as próprias palavras escritas décadas atrás. Leu a promessa. Leu o amor ingênuo e verdadeiro de um menino que havia acreditado com toda a força que tinha. E Augusto Mendonça, que havia enfrentado funerais e negociações e perdas e solidão sem deixar uma lágrima escapar em público, chorou. Chorou de um jeito quieto e profundo, sem vergonha, sem tentar esconder. Leila colocou a mão sobre a mão dele na mesa e ficou assim em silêncio, deixando que tudo que havia ficado represado por 38 anos finalmente encontrasse caminho. O processo de divórcio foi dado entrada pela advogada que Leila contratou na semana seguinte. Jonas reagiu como ela havia previsto, com raiva, com ameaças, com a encenação de quem perde não porque amava, mas porque não gosta de perder. Quando ela disse que podia ficar com a casa, com os móveis, com tudo o que havia dentro, ele ficou sem argumento. Não havia nada material que ela quisesse levar daquela vida, apenas a carta. Augusto ficou em Serra Verde por mais 2 semanas. Foram dias simples e bonitos, passeios pela cidade, almoços na casa de Dona Rosa, onde Leila o reapresentou à mãe como se ele nunca houvesse sumido, e Dona Rosa o recebeu com o mesmo afeto de sempre, como recebem as mães que reconhecem quando alguém faz bem para a filha delas. Augusto ligou para Rafael e para Isabela e contou com calma sobre Leila, sobre quem ela era, sobre o que havia sido. Os dois ouviram com aquela maturidade que havia orgulhado os pais ao longo de anos inteiros e disseram cada um do seu jeito que queriam que o pai fosse feliz. Dona Teresa, quando soube, ficou em silêncio por um longo momento. Depois, pediu para falar com Leila pelo telefone. As duas ficaram mais de meia hora conversando e quando Leila desligou, estava com os olhos marejados. Sua mãe é uma mulher incrível, ela disse para Augusto. Ele sorriu. Eu sei. Na manhã em que Leila deixou Serra Verde, Dona Rosa foi até o portão ver a filha partir. Estava com os olhos marejados, mas o rosto sereno, daquele jeito das mães que sabem que deixar ir é a forma mais alta de amor. Segurou o rosto da filha com as 2 mãos, olhou fundo nos olhos dela e disse: Vai ser feliz, minha filha. Você merece. Leila a abraçou por um longo tempo. Depois pegou a bolsa, desceu os degraus da varanda e foi até o portão onde Augusto a esperava. Ele abriu a porta do carro para ela. Ela entrou. 3 meses depois, Augusto levou Leila ao 20º andar do edifício onde ficava a sede da Mendonça Importações. Era uma tarde clara, e da janela do escritório principal
A cidade se abria em todas as direções, como um mapa vivo de tudo que havia sido construído com as mãos e com os anos. Leila ficou parada na frente da janela, olhando para a cidade com aqueles olhos que absorviam tudo com uma calma que ele havia aprendido a amar de novo. Augusto foi até ela, ficou ao seu lado. Os dois olharam juntos para lá fora por um momento. Ela pegou a mão dele. "Você construiu tudo isso", disse ela em voz baixa. "Construí", ele confirmou. Ela ficou em silêncio por um instante. Depois virou o rosto para ele com aquele sorriso que havia atravessado 38 anos, sem perder nada da sua luz. "Você cumpriu a promessa, Augusto", ela disse. "Só demorou um pouco." Ele a olhou por um longo momento. Pensou na festa junina, na pedra do açude, na carta na estrada de terra, na foto desbotada no bolso do paletó, em tudo que havia sido perdido e em tudo que havia sido encontrado. "Demorei demais", ele disse. "Mas cheguei." Ela encostou a cabeça no ombro dele. Ele colocou o braço ao redor dos ombros dela. E os dois ficaram ali, na janela do 20º andar, olhando para a cidade que havia guardado a história dos dois sem que eles soubessem, enquanto lá em casa, Dona Teresa fechava os olhos numa tarde tranquila, com um sorriso no rosto e o coração finalmente em paz. Porque existem amores que o tempo não apaga, que a distância não mata, que a vida não consegue enterrar por mais que tente. Amores que ficam guardados em gavetas, dobrados com cuidado, esperando pelo momento certo. E quando esse momento finalmente chega, ele chega inteiro, com tudo que sempre foi, com tudo que nunca deixou de ser. Você acredita que existe um amor que nem o tempo, nem a distância, nem a vida conseguem apagar? Conta pra mim aqui nos comentários. E se você conhece alguém que precisa acreditar no amor de novo, marca essa pessoa agora. Porque essa história foi feita para lembrar que recomeçar, não importa a idade, não importa o quanto o caminho foi longo, sempre vale a pena.